Fala galera, seja bem-vindo a mais um LL Conecta. E hoje, pessoal, estou aqui com mais um especialista em ITIL, que é o Bruno Creca, que vai trazer para a gente aqui um assunto bem interessante que a gente consegue também aplicar no GLPI no sentido de método. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite. Sou Bruno Creca. Como você falou, eu sou especialista aí na parte aí de ITSM, na parte de gestão de serviços. Espero que eu consiga contribuir um pouco aí para o teu canal e trazer umas boas informações aí para o pessoal também. Legal. Então, pessoal, o assunto de hoje que o Bruno vai trazer para a gente é sobre um método que existe dentro da ITIL, que é o Swarm, né? Que basicamente é um tipo de enxame, né? Uma prática aí que pode auxiliar você na resolução de problemas no sentido de atendimento de chamados ali e resposta a incidentes. Eu vou passar a bola para o Bruno para ele poder começar a explicar para a gente todo esse método aí bem interessante. Pode seguir, Bruno. Show de bola. Primeiramente, queria me apresentar aqui para vocês. Eu tenho aí mais de 20 anos, né, de carreira de TI na parte de gestão de infraestrutura, Service Desk, operações. Eu tenho aí uma expertise bem consolidada na parte de ITSM, né, parte de gestão de serviços e governança de TI. Tenho bastante anos aí atuando nessas áreas e me considero, né, aí um especialista em gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças e ativos de TI. Aqui algumas certificações, né, que eu possuo, ITU Expert. Eu estou fazendo a migração aqui, né, para a ITU V4, né, dessa certificação. Eu tenho MBAs e pós-graduações aí na área de gestão de TI, governança, segurança da informação, e alguns certificados que eu tenho em outras áreas, na parte de gestão de ativos, COBIT, ISO 20000, na parte de gerenciamento de serviços, HDI, na parte de gerenciamento também de serviços, ISO 27002, entre outras. Aqui também coloco o meu LinkedIn, Bruno Creca, também se alguém quiser aí seguir para conhecer um pouco mais sobre mim. E como Bem, o bem Lucas... pouquinha certificação, né? É, é, falando... Eu, eu me especializei muito, né, de uns 15 anos para cá, assim, então eu entendo que as certificações elas têm um valor, uma reafirmação assim pesada no mercado. É bem interessante. Perfeito. Bom, como o Lucas falou, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre Swarm e suporte. Daqui, mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais como funciona. Antes disso, eu queria contar mais ou menos um cenário para vocês entenderem. Isso é muito comum nas empresas, provavelmente vocês já devem, né? Quem trabalha principalmente com essa parte de suporte, já deve ter se deparado com situações desse naipe, né? Ou seja, você está ali com um incidente acontecendo de um sistema, por exemplo, crítico ali do RH, e aí tem uma enxurrada de chamados ali que chega na central de serviços, né? Ou seja, aí o N1 ele tenta suportar, ele não consegue, ele tenta escalonar para o nível 2, só que o nível 2 às vezes também está atuando em outro tipo de chamada e não dá um retorno. O N3 às vezes está atuando em gestão de problemas, incidentes mais complexos. E aí o tempo passa, os usuários ficam insatisfeitos porque não tem aquele incidente, né, que ele é tratado de forma mais eficaz. E aí fica aquele caos, né, na área de TI, todo mundo reclamando. E no incidente, né, no post-mortem, que é justamente ali uma revisão pós-incidente que a gente faz, né, para esses incidentes críticos, há uma falha de comunicação, não há uma consolidação muito clara das informações ali, porque os times, né, é tudo muito segmentado, então é difícil de você consolidar e realmente fazer uma revisão naquilo. Aí a pergunta que a gente se faz né, será que existe uma maneira, né, uma abordagem mais fácil, mais ágil e mais colaborativa para tratar esse tipo de incidente? E a resposta é sim. Então, pessoal, a maneira que a gente possui, né, a abordagem que a gente tem para tratar esse tipo de situação, justamente é o Swarm Suporte. O Swarm Suporte, ele é uma abordagem mais focada, né, no âmbito colaborativo de atendimento, onde múltiplos especialistas de diferentes níveis, N1, N2, N3, atuam juntos para resolver um incidente.
eliminando justamente esse modelo tradicional de escalonamento em camadas, que é o que a gente chama de tierização. Então, quanto mais tiers, né, quanto mais níveis, a gente entende que o atendimento ele fica um pouco mais moroso, né? Então, quanto menos tierização no atendimento, a gente entende que a gente tem ali um atendimento mais ágil. Então, qual que é o principal objetivo, né, do Swarm Suporte? É justamente resolver de forma mais rápida, né, os chamados, né, unindo quem entende do assunto de forma direta e sem burocracia. E como o Lucas falou no início, né, a inspiração basicamente em modelos ágeis, colaborativos, né, de empresas como Spotify, Salesforce e Google, que são empresas aí que implementam, né, e usam essa abordagem de Swarm Support, principalmente para tratamentos aí de incidentes relacionados a sistemas críticos que eles possuem, tá? Então, de uma forma bem resumida, né, o Swarm Support ele é um modelo colaborativo, tá, que integra diversos níveis aí de atendimento para justamente proporcionar um atendimento mais ágil, né? E o quê? E orientado à experiência do usuário, que no final das contas, né, o que a gente sempre busca, né, quando a gente implementa modelos de atendimento, processos de gestão de serviços, é o quê? É melhorar a experiência do usuário, tá? E além disso, tem outros benefícios que mais para frente eu vou mostrar também para vocês. O Bruno, só aproveitando rapidamente, uma dúvida que pode surgir, imaginando que a empresa ela já está incluindo a ITIL no processo dela, ela precisa ter algum requisito para poder aplicar essa técnica ou empresa de qualquer tamanho consegue se beneficiar dessa técnica? Não, isso indifere, boa pergunta. Isso é indiferente, né, a questão do tamanho da empresa, eh, ou até a maturidade. Mas, obviamente, você tem que ter um modelo de atendimento tierizado, né? Se você, por exemplo, uma empresa que ainda não é muito madura, você não tem uma estrutura de atendimento ainda muito implementada, ou seja, com um nível, obviamente que, né, não vai fazer sentido. Mas quanto mais Perfeito. tierizado você for, independente do tamanho da empresa, no tamanho assim, né, de chamados que é atendido, é passível de você implementar o Swarm Support. Então, o que vai ditar, Massa. né, a questão da implementação são os níveis de tierização que você tem, tá? Dentro da sua estrutura de atendimento. Beleza. Legal. Aqui a gente tem um antes e depois, né, do Swarm, para vocês terem uma visão de como é que funciona, né, no modelo tradicional, né? E quando a gente fala modelo tradicional, é o modelo que a maioria das empresas hoje aplicam, né? Que é um modelo tierizado, né? Um modelo baseado em níveis de atendimento. Então, você tem N1, N2, N3, enfim, tem empresa que tem até N4, né? Então, como é que funciona? O chamado ele entra no nível 1 de atendimento, Service Desk, Help Desk, enfim, a nomenclatura não importa muito. E aí, esse nível ele não consegue atender, ele não consegue resolver, ele passa para o nível, né, seguinte. Aí o N2, ele tenta, ele pega o chamado, ele trata, faz análise, diagnóstico, não consegue, passa para o nível 3. Então, tem toda, né, esse nivelamento, né, essa sequência, né, de tierizações, né, de direcionamento de chamados que gera o quê? Na maioria das vezes, demora, frustração e perda de contexto. Porque muitas vezes o chamado ele não é muito bem documentado no nível 1, ele passa para o nível 2, aí o nível 2 ele tem que voltar para entender o que aconteceu, né? Fica só É, jogando, né? ficar só jogando para lá. Então, assim, é, é, você não tem ali um contexto muito bem organizado, né, para garantir que o chamado, da maneira que ele chega, ele vai chegar para o nível 3 com todas as informações que ele precisa para poder resolver aquilo de maneira mais rápida. Você pode até automatizar também isso, né, esses direcionamentos de forma automática, né? Mas de qualquer forma, existe a tierização e isso vai causar o quê? Demora, né? Então, o que o Swarm, né, o que ele traz? Ele traz justamente essa abordagem, né, de tierização. Então, o N1 ele vai detectar, né, a complexidade, né, daquele chamado que vai chegar, obviamente, ali para o nível 1. Ele vai chamar
os níveis, né, nível 2, nível 3, para um canal único, e aí, enfim, esse canal único ele pode ser um chat, uma call, né, ou então dentro de um sistema de ITSM, né, como o GLPI, por exemplo, que de forma colaborativa eles vão conseguir tratar aquilo e um ajudando ao outro, então um complementando ao outro. Inclusive, esse é um dos outro benefício, né, que o Swarm traz, que é a democratização do conhecimento para vários analistas. Então, o N2 acaba colaborando com o N1, o N1 também, às vezes, colabora com o Isso é legal N3. também. Então, há uma troca ali de conhecimento muito interessante. E aí, os times técnicos, eles discutem juntos e resolvem de forma muito mais ágil, muito mais rápido. E aí, o conhecimento, posteriormente, né, caso não tenha sido documentado, ele é documentado, aprendizado coletivo acontece, né? E outro benefício também que essa abordagem ela traz é justamente a criação de uma cultura colaborativa, né, dentro daquele departamento. Então, às vezes as pessoas falam, para criar uma cultura tem que ser lá de cima para baixo, né, do nível do C-level para baixo. Não, você pode implementar uma cultura ali dentro do teu departamento e aquilo de uma maneira ou outra, né, ao passar o tempo ele vai sendo transferido para os outros departamentos. Então, por que não começar ali na área de TI para também criar essa cultura aí de colaboração, né, e até inovação, vamos dizer assim. Ô Bruno, eu acho que isso também, como democratiza, evita de ter aquelas panelinhas, né, que às vezes acontecem em equipes grandes de não ter aquela união 100%, né, dos atendimentos ali. Perfeito, Lucas. Isso acontece muito. Por mais que né, a gente tenha ali uma equipe, né, mas existe um pouco dessas, vamos dizer assim, essas, né, não digo uma rixa, né, mas de achar que o N2 ele é melhor que o N1 e por isso, né, há um tratamento ali diferenciado. Então, essa abordagem, ela Verdade. justamente traz esse senso de colaboração e essa troca, porque é aquilo, o N2, ok, ele tem um conhecimento técnico mais aprofundado em determinadas arquiteturas, em determinadas tecnologias, mas o N1, ele tem também ali um carisma maior para atendimento, ele tem uma visão ali de relacionamento, né, para tratar o cliente melhor. Então, há toda essa troca e no final das contas a gente tem um time mais homogêneo. Perfeito. E aí a pergunta, né, assim, por que migrar para o Swarm? A gente já falou aqui de alguns benefícios, né, da abordagem. Então, aqui um pouco de forma mais objetiva, né? O que a gente pode ter, né, de benefício ao implementar, né, esse modelo? Então, a gente vai ter uma redução do tempo de resolução, que é o MTTR, que é o Mean Time to Resolve. Então, como eu falei, implementando o Swarming, você tem esse canal único, né, com vários níveis trabalhando de forma colaborativa e consequentemente, resolvendo os incidentes de forma mais rápida. E aí, consequentemente, você tem uma maior satisfação do cliente e do próprio time, né? Isso aí, eu já vi na prática que quando você faz essa implementação, como você falou, né? Toda essa questão de rixa, essas coisas, né? Elas se resolvem e o time, eles se sentem parte de algo comum. Então, há essa satisfação, né? Tanto do cliente quanto do time que está atuando. Há um compartilhamento de conhecimento em tempo real, como eu falei, então essa troca, né, de conhecimento, essa democratização, ela é muito importante e acaba gerando aí até uma mudança de cultura, né, no próprio departamento de TI. Menos transferências de chamados, evita o famoso ping-pong, que é aquele vai e volta, né? Pô, vai e volta, porque você não mandou informação, eu preciso de mais informação aqui para resolver. Então, tornando também o atendimento mais ágil, estimula o ambiente de colaboração, né, como eu falei, e aprendizado contínuo. Aqui a gente está falando já de cultura, que é uma coisa muito importante também, e melhora a relação entre times e técnicos operacionais. Então, aqui um dos benefícios, né, assim, mais latentes, assim, vamos dizer, na implementação dessa abordagem. E aí, pessoal, então, agora, bora suarmar, né? Esse termo não existe, né? Mas vamos Gostei começar dessa palavra aí, Vamos começar a implementar, né? adaptada. Assim, o Swarm Support ele não é só uma mudança de processo, como eu falo, ele é uma mudança de cultura. Então, se o departamento de TI ele tem ali uma dor, que é a questão, né, da falta de agilidade, da demora de atendimento, o Swarm é uma ótima opção para isso, né?
E não só isso, você vai poder também apresentar ali melhorias, né, em vários segmentos e uma mudança assim de cultura, como a gente falou aqui. Então, o Swarm, de fato, ele traz muito benefício para o departamento de TI e, consequentemente, para a empresa, né, que você está implementando também. Muito bom, Bruno, muito bom mesmo. Tem mais alguma coisa, Bruno, que você quer complementar? Não, Lucas, da minha parte é isso. Acredito que deu para explicar bastante aí, né, Perfeito. como é que o Sim. Swarm Support funciona. Acho que agora o legal é a gente tentar ver na prática, né, como é que isso poderia funcionar, né? Isso, qual que é a ideia agora, né, pessoal, que você que ainda tá no vídeo? Eu vou trazer para vocês aqui, baseado em tudo que o Bruno explicou, eu vou passar para vocês o que eu entendi do assunto e o que daria para fazer no GLPI, e o Bruno vai julgar se eu consegui entender corretamente o contexto, né, o conceito. Beleza, Bruno? Beleza, vamos lá. Então deixa eu tirar aqui, tá vendo a minha tela aí, do Agora sim, GLPI? tô vendo, tô vendo. Pronto. Então, pessoal, pegando aqui a ideia do que o Bruno passou até agora, foi que eu fiz aqui, né? Eu criei um grupo chamado Um por Todos e Todos por Um. Esse aqui é um grupo que nem sempre vai estar em chamados, né? Que nem o Bruno falou. É um grupo que teria os especialistas ali para poder realizar o swarm quando for preciso. E aí, aqui no GLPI, eu estou com um chamado aberto. E esse chamado, ele está sendo atendido por uma equipe chamada Suporte TI. E aí, imagina que né, o Bruno falou que vai ser aplicado o swarm, né? Não vai ter aquele escalonamento. Nesse caso aqui, na realidade do GLPI, o que eu poderia fazer é escalonar para esse próximo grupo, que já seria o grupo do Swarm, que no meu caso aqui é esse grupo um por todos e todos por um. Na hora que eu salvar e o GLPI jogar para esse grupo, vai acontecer algumas coisas aqui. A primeira coisa é que ele colocou um acompanhamento privado. Eu coloquei, né, Bruno, aqui para ver se chama a atenção da galera do grupo. Coloquei aqui um texto motivacional, vamos dizer assim, e coloquei também uma espécie de checklist para a equipe meio que se situar. Lembrando que caso você tenha a notificação de e-mail habilitado, as pessoas daquele grupo podem receber a notificação. Eu também Uhum. coloquei nesse processo que o chamado ele muda para impacto alto, né? Então, outra informação, né, o impacto e a urgência do chamado, você pode mudar na regra também para priorizar ainda mais aquilo. E eu coloquei também nesse processo que toda vez que for habilitado esse swarm, ele vai habilitar um OLA de solução de 4 horas, né, justamente para poder tirar relatório futuro se todos os chamados que o swarm está sendo aplicado, se a equipe está conseguindo resolver no prazo que foi estipulado, vamos dizer assim. E aí eu te pergunto, Bruno, eu consegui entender a ideia? Conseguiu. Um comentário que acho que é Pode importante falar. é assim, o swarming, você pode implementar ele de várias maneiras. Você pode Sim. implementar o swarming, por exemplo, para incidentes específicos de um sistema que é crítico. Então, todos os incidentes relacionados àquele sistema, você é um gatilho para você swarmar, né, vamos dizer assim. Você Aham. pode swarmar, ou seja, usar o swarm para incidentes de prioridade alta, como você falou Sim. aí. Na verdade, a prioridade ela é o gatilho para você swarmar ou não. Então, se você A está com um prioridade, incidente de sim. prioridade um, né, que é o incidente mais crítico, você está com um incidente grave na empresa, Sim. o sistema lá crítico da empresa ele está totalmente disponível, ninguém consegue acessar, e Aham. aquele sistema é sistema de vendas da empresa. Então, prioridade um, aí pode ser um gatilho para você também já swarmar, já que faz a abertura do grupo, né? Que nem você mostrou Entendi, aí, tá? entendi. No caso então, Bruno, o Swarm, ele também ele não serve só para você acionar uma equipe de um chamado que já foi criado, mas ele também pode ser, aplicado esse processo para incidentes específicos, né, tipo assim: "Ah, toda vez que for aberto um incidente nesse sistema aqui, que é bem crítico, eu já quero que caia na equipe do Swarm", né, também Perfeito. ele funciona dessa forma, né. Perfeito, perfeito. Pode ser da forma já proativa, né, já automatizada, ou dessa forma que você está explicando. Ah, não, esse incidente Legal, aqui eu entendo que eu vou ter que escalonar para o N2, mas eu não. Você pode swarmar, abrir essa sala aí que você falou legal, também. entendi. Então, pessoal, mostrando aí para vocês que dá para aplicar no GLPI também essa técnica, né?
E por que não trazer isso aqui no GLPI, já que é um assunto tão interessante. Inclusive o Bruno também utiliza no dia a dia dele o GLPI, acredito que ele já até aplica essa própria técnica aqui, no GLP da empresa que ele, trabalha e colabora atualmente. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou só voltar aqui para a tela aqui da gente. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu particularmente gostei bastante, Bruno, do material. Eu já tinha ouvido falar dessa técnica, mas eu não tive a oportunidade de falar com uma pessoa especialista nesse assunto, até para poder explicar também melhor sobre essa ideia. Aquilo que você falou da técnica ser poder ser aplicada tanto em incidentes específicos como em chamados de abertos, achei bem precisa, né? Eu Uhum. entendi um pouco diferente isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da presença do Bruno aqui. O LinkedIn do Bruno vai estar na descrição do vídeo, se vocês quiserem seguir o Bruno lá no LinkedIn, e poder acompanhar o trabalho dele, bastante material sobre IT lá. Deixe seu like, se inscreva no canal. Coloque seu comentário, diga pra gente o que você mais gostou aqui desse material, né, que foi apresentado. Bruno, obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado aqui desse momento. E aí, se você quiser falar mais alguma coisa aqui para o pessoal, palavras finais. Não, Lucas, eu queria agradecer teu convite, tá? Foi muito legal, achei o papo também bem interessante. É, Legal, E o que você falou, né? O swarming já é uma abordagem antiga, né? Então, são poucas empresas aqui, principalmente no Brasil, que implementam. Lá fora tem várias empresas, a Microsoft, Google, Atlassian, entre outras, né? Então, aqui ainda há um pouco de resistência, mas é uma abordagem que funciona muito bem, tá? E fico aberto aí também para outros convites, que você né, quiser me convidar para a gente falar de outros legal. assuntos aqui relacionados a ITSM, enfim, gestão de incidentes, problemas, mudanças. Estou à disposição aí também. Pronto. Pronto, pessoal, eu quero até deixar um elogio aqui para o Bruno. Bruno, gostei bastante da sua oratória, eu diria que você foi bem preciso nas suas palavras. Dá para ver que você tem bastante experiência de mercado já, então parabéns aí por todo o seu trabalho. E se você gostou, pessoal, do Bruno aqui no canal, comente aí que pode ser que ele apareça outras vezes para poder falar sobre. Vou até dar um exemplo aqui de um assunto que poderia ser legal também e dá para aplicar no GLPI esse assunto, né? A Uhum. diferença de SLA e OLA, por exemplo, né? Esse conteúdo aí, ou a própria gestão de incidentes e mudanças, requisições, tudo isso daí. Se você tiver gostado, pessoal, deixe seu like, comente para dar aquele engajamento legal para o canal. E é isso, Bruno. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado, Lucas. Um abraço. Tchau, tchau.